Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Lembramos que esta conferência está sendo gravada. A sua transmissão é destinada exclusivamente aos participantes deste evento e não pode ser reproduzida ou retransmitida sem autorização expressa da Embraer. Essa conferência será conduzida em 2 idiomas diferentes, inglês e português. Para melhorar a qualidade de transmissão em português, após selecionar o idioma no botão Interpretação, clique também em desativar o áudio original na plataforma Zoom. Agora, farei um anúncio curto para os participantes que nos acompanham em inglês. This conference is being conducted originally in English. To switch, please press the interpretation button on the platform and then select the English language. Meu nome é Gui Paiva e eu sou o diretor da área de Relações com Investidores e Fusões e Aquisições. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Resultados da Embraer, referente ao segundo trimestre de 2025. Os números desta apresentação contêm informações financeiras não GAAP para ajudar os investidores a reconciliar as informações financeiras da IVE nos padrões GAAP com as regras IFRS da Embraer. É importante mencionar que as informações relacionadas aos resultados da IVE serão discutidas na conferência da companhia. Informamos também que todos os números são apresentados em dólares norte-americanos, pois é a moeda funcional da Embraer. Esta conferência pode incluir declarações sobre eventos futuros, baseadas nas expectativas da Embraer e nas tendências financeiras do mercado. Tais declarações estão sujeitas a incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles expressos ou implícitos nesta conferência. Exceto conforme previsto na regulamentação aplicável, a companhia não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas feitas neste evento. Para informações financeiras detalhadas, a companhia incentiva a análise das suas publicações feitas junto à CVM. Neste momento, todos os participantes acompanham esta conferência como ouvintes. Mais tarde, forneceremos instruções para a participação na sessão de perguntas e respostas. Participam hoje desta conferência Francisco Gomes Neto, presidente e CEO, Antônio Carlos Garcia, vice-presidente executivo financeiro, Luiz Harrison, diretor de comunicação corporativa, além de mim. Esta conferência tem 3 partes. Na primeira parte, nós apresentaremos os resultados do segundo trimestre de 2025. Na segunda parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas apenas para investidores. E por último, na terceira parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas dedicada apenas à imprensa. Eu tenho prazer em passar a palavra ao Francisco, que dará início à apresentação dos resultados da companhia. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e dividir os resultados do segundo trimestre de 2025 da Embraer. Tivemos mais um trimestre sólido, reforçando a nossa consistente trajetória de crescimento sustentável. A Embraer registrou a maior receita do segundo trimestre da sua história, totalizando 1,8 bilhão de dólares. Nossa margem EBITDA ajustada atingiu 10,5%, o maior nível para um segundo trimestre na última década. A carteira de pedidos registrou um novo recorde histórico de 29,7 bilhões de dólares, impulsionada pela forte demanda em todas as unidades de negócios. As entregas aumentaram 30% em relação ao ano anterior, refletindo nosso foco contínuo em eficiência operacional e nossa iniciativa de nivelamento da produção. O índice Book-to-Bill ficou próximo de 2:1 em todas as unidades de negócio. 2 aviões vendidos para cada avião entregue nos últimos 12 meses. As tarifas impostas pelos Estados Unidos continuam sendo uma grande preocupação para os nossos negócios. Porém, um importante passo foi dado na semana passada, refletindo a importância da nossa empresa não somente para o Brasil, como também para os Estados Unidos. Nós estamos confiantes a respeito de novos avanços nas negociações, em linha com outros acordos comerciais para o setor aeronáutico que criaram um precedente positivo. Agora, vamos repassar os principais destaques da companhia durante o trimestre. A aviação comercial teve um desempenho muito positivo nas plataformas E1 e E2. A SAS fez um pedido de 45 aeronaves E195-E2
com 10 opções adicionais. A SkyWest adquiriu 60 aeronaves E-175, com 50 opções adicionais. A carteira de pedidos da divisão alcançou 13,1 bilhões de dólares, com um forte índice book-to-bill de 1,8 para 1 nos últimos 12 meses. A aviação executiva registrou mais um forte trimestre, com receita recorde para um segundo trimestre de aproximadamente 550 milhões de dólares e uma robusta carteira de pedidos de 7,4 bilhões de dólares, sustentada por um índice book-to-bill de 2,4 para 1 nos últimos 12 meses. A Defesa e Segurança, Portugal confirmou a compra de sua sexta aeronave KC-390, incluindo 10 opções adicionais que podem ser utilizadas por outros países europeus, facilitando aquisições futuras. A Lituânia também se tornou o 7º país da OTAN a selecionar a aeronave. A divisão encerrou o trimestre com uma carteira de pedidos de 4,3 bilhões de dólares e um índice book-to-bill acumulado de 3,6 para 1 nos últimos 12 meses. Serviço de suporte continuou sua expansão global. Assinou 8 novos contratos de pool, ampliou suas capacidades em MRO com a Community Air e lançou parcerias de simuladores de voo completos com a CAE, em Montreal, no Canadá, e em Madrid, na Espanha. A divisão encerrou o trimestre com uma carteira de pedidos de 4,9 bilhões de dólares e um índice book-to-bill de 2 para 1, que significa venda 2 vezes maior que a receita nos últimos 12 meses. Continuamos trabalhando em nossa iniciativa para o nivelamento da produção para aumentar a eficiência, a entrega de aviões, a produtividade e melhorar o fluxo de caixa. No trimestre anterior, compartilhamos com vocês as melhorias recentes na nossa linha de produção dos Praetors. Neste trimestre, destacamos a linha do KC-390, no segmento de defesa, onde também observamos ganhos operacionais significativos ao longo do último ano. Essas melhorias incluem aumentos de 2 dígitos na produção de aeronaves, na eficiência operacional, na redução de tempo no ciclo de produção e na diminuição no custo de não qualidade, como mostrado no slide da apresentação. Sobre as tarifas nos Estados Unidos, eu gostaria de compartilhar com vocês o que temos feito para lidar com essa situação. Temos atuado de forma bastante ativa junto às autoridades de alto nível no Brasil e nos Estados Unidos, destacando a relevância da Embraer em termos de criação de empregos, investimentos, serviços a passageiros e ajudando a obtenção de uma solução negociada, como observado em outros países. Como mostrado no slide, nossa companhia desempenha um papel fundamental no mercado da aviação regional nos Estados Unidos. Atualmente, as nossas aeronaves transportam aproximadamente 100 milhões de passageiros a cada ano. Os nossos negócios sustentam 13 mil empregos no país e devem gerar outros 5.500 empregos até 2030, com uma expressiva balança comercial de 8 bilhões de dólares favorável aos Estados Unidos nesse mesmo período. A Embraer também planeja investir mais de 500 milhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 3 a 5 anos, que deve gerar outros 2.500 empregos no país, dado uma combinação de crescimento orgânico e, caso a Força Aérea Americana selecione a nossa plataforma KC-390 até o final da década. Estamos em conversas avançadas com um parceiro relevante nos Estados Unidos para esse projeto. Continuamos acreditando e defendendo firmemente o retorno à política de tarifa zero para a indústria espacial global, que foi o padrão nos últimos mais de 45 anos. Também seguimos incentivando um diálogo construtivo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para alcançar uma resolução amigável. No curto prazo, tomamos medidas para preservar os resultados deste ano. O impacto da tarifa de 10% já está incluído nas nossas projeções financeiras para o ano. Portanto, isso significa espaço para ganhos adicionais se as tarifas retornarem para zero em breve. Agora vou passar para os resultados operacionais por segmento. Todos os números são baseados em comparações ano contra ano. Na aviação comercial, as receitas aumentaram 4% devido ao mix de produtos e clientes, e a margem EBITDA ajustada permaneceu estável em 4,3%. Na aviação executiva, a receita avançou 64% em função de maiores volumes e mix de produtos. A margem EBITDA ajustada atingiu 14,5%, devido à alavancagem operacional
e as iniciativas de contenção de custos. Passando para a defesa e segurança, as receitas cresceram 18% devido à produção do A29 Super Tucano. A melhora de quase 10 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada, que alcançou 9,2%, reflete maiores volumes do A29 e um mix de clientes mais favorável no KC390. Em serviços de suporte, as receitas aumentaram 13%, impulsionadas pelo crescimento de manutenção dos motores GTF na Ogma. A margem EBIT ajustada caiu ligeiramente para 15,5%, principalmente devido ao aumento nas provisões de crédito em atraso. A IVE alcançou um marco importante no segundo trimestre, com o anúncio de seu primeiro pedido firme com a Revo, para a compra de 10 veículos e 40 opções adicionais, incluindo serviços de pós-venda. Vou passar a palavra para o Antônio, para que ele apresente os principais pontos financeiros do trimestre. Obrigado, Francisco. Bom dia e boa tarde a todos. Diante de um cenário global marcado por inúmeras variáveis, vou apresentar o que está sob nosso controle: os resultados operacionais e financeiros. O desempenho da Embraer no segundo trimestre foi brilhante e consistente, como vocês verão a seguir. Antes de mais nada, gostaria de reiterar nossas estimativas para 2025. Estamos confiantes que alcançaremos entre 7 a 7,5 bilhões de dólares em receitas, uma margem EBIT ajustada entre 7,5 e 8,3 e 200 milhões ou mais de fluxo de caixa livre ajustado do ponto de vista financeiro. Enquanto isso, do ponto de vista operacional, estimamos entregar entre 77 e 85 aeronaves na aviação comercial e entre 145 e 155 na aviação executiva. Focando agora no trimestre, todos os meus comentários serão baseados em comparações anuais, ao menos que indicado de outra forma. Vamos para o slide 12, começando com as entregas. A Embraer entregou 61 aeronaves no trimestre, considerando todas as unidades de negócio, um aumento de 30%. Na aviação comercial, entregamos 19 aeronaves, em linha com o mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, entregamos 26 aeronaves, representando 32% do ponto médio da nossa estimativa anual de 81 aeronaves, levemente abaixo da média de 35% dos últimos 5 anos para o semestre. Na aviação executiva, entregamos 38 jatos, sendo 21 da categoria leve e 17 na categoria média, um aumento de 41%. E o mais importante, no primeiro semestre, entregamos 61 jatos executivos, o que representa 41% do ponto médio da nossa estimativa anual de 150 jatos, bem acima da média de 32% dos últimos 5 anos. Slide 13. A nossa carteira de pedidos bateu um novo recorde histórico, de 29,7 bilhões de dólares, um crescimento expressivo de 40%. Analisando por divisão, a carteira de pedidos da aviação comercial cresceu 16%, enquanto a da aviação executiva aumentou 62%, refletindo a crescente demanda por nossas aeronaves em ambos segmentos. Em defesa e segurança, a carteira de pedidos dobrou, impulsionada pelo forte momento de vendas do KC390 e do A29 Super Tucano, enquanto em serviços de suporte o backlog cresceu 55%, destacando o crescimento contínuo e consistente do segmento. Já na receita líquida foi de 1,8 bilhões de dólares, o melhor segundo trimestre de nossa história, com alta de 22%. Na divisão por unidade de negócio, a aviação comercial e a aviação executiva foram os responsáveis por mais de 60% da receita, seguidas por serviço de suporte com 25% e defesa e segurança com 12%. Slide 14. Geramos 246 milhões em EBITDA ajustado no segundo trimestre, com uma margem de 13,5%. Agora, o EBIT ajustado foi de 192 milhões, com margem de 10,5%, sendo a melhor margem para um segundo trimestre nos últimos 10 anos. Gostaria de destacar um marco importante.
no primeiro semestre registramos uma margem EBITDA ajustada de 8,7%, um salto relevante frente à média de 1,1% dos últimos 5 anos. Apesar do bom desempenho, sabemos que o segundo semestre trará desafios, como pressões inflacionárias, volatilidade cambial e a continuidade de discussões sobre tarifas americanas. Slide 15. No segundo trimestre, consumimos 162 bilhões de fluxo de caixa livre ajustado, principalmente devido ao aumento de 312 milhões no capital de giro, em preparação para um maior volume de entregas nos próximos 2 trimestres. Por exemplo, algumas aeronaves previstas para entrega no fim de junho foram postergadas. Olhando para nossos investimentos, no segundo trimestre, excluindo a IVE, alocamos 97 bilhões em uma redução de 10%. Esse valor inclui 53 milhões em CAPEX, 28 milhões em adições a intangível, 9 milhões em pesquisa e 8 milhões em programa Pool para suporte a novos contratos. É importante destacar que a nossa alocação de capital continua focada na aviação executiva e serviços de suporte, os segmentos com as maiores taxas de retorno, especialmente no mercado dos Estados Unidos. Para concluir este slide, há 2 pontos importantes. Primeiro, nosso lucro líquido reportado foi de 79 milhões no trimestre, com uma margem de 4,3%. Aproximadamente 100 milhões menor que o EBITDA reportado, devido aos impactos negativos não monetários da marcação ao mercado das warranties da IVE e perdas relacionadas à reestruturação da Azul. Segundo ponto, nosso lucro líquido ajustado foi negativo de 5 milhões, com uma margem de menos 0,3%. A diferença de quase 85 milhões em relação ao lucro líquido reportado se deve a um impacto negativo de 163 milhões de dólares em impostos diferidos, causado pela valorização do câmbio brasileiro, e um ajuste positivo de 79 milhões relacionados aos resultados da IVE. Slide 16. Gostaria de começar chamando a atenção para o canto superior direito. Nos últimos 12 meses, a Embraer, excluindo o IVE, reduziu significativamente suas posições de dívida bruta e líquida, em aproximadamente 560 milhões e 720 milhões, respectivamente. Encerramos o segundo trimestre com uma alavancagem de 0,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, excluindo a IVE, uma melhora substancial em relação ao índice de 2 vezes registrados há 1 ano. Dito isso, no primeiro semestre, o fluxo de caixa livre da Embraer sem IVE foi negativo de 547 milhões, devido à sazonalidade dos negócios, o que contribuiu para um aumento temporário da alavancagem em comparação com o final de 2024. Como parte da nossa estratégia de gestão de dívidas, continuamos focados em alugar o prazo da dívida e reduzir o custo do nosso capital. Como resultado, o prazo médio da nossa dívida, excluindo a IVE, aumentou para 6,1 anos, em comparação com 3,7 anos no final do ano passado. Slide 17. Para concluir minha apresentação, gostaria de falar brevemente sobre os nossos acionistas e a remuneração aos acionistas. Primeiro, quero agradecer a todos pelo apoio e dizer que tenho orgulho em anunciar que em julho nossa companhia celebrou o aniversário de 25 anos de listagem na Bolsa de Valores de Nova York. Segundo, a Embraer declarou cerca de 143 milhões de reais em juros sobre o capital próprio durante o trimestre, o que equivale a 19 centavos de reais por ação. Esse valor poderá ser complementado por um dividendo adicional, se necessário, para atender a exigência mínima de distribuição de 25% do lucro líquido, conforme determina a lei das SAs. O valor total será pago em uma única parcela após a Assembleia Geral Ordinária de 2026. Com isso, passo a palavra de volta a Francisco para suas considerações finais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Em resumo, nosso negócio de defesa alcançou novos patamares na Europa,
com a compra do KC-390 por Portugal e escolha pela Lituânia. O pedido da SkyWest para a nossa aeronave E-175 consolida nossa posição dominante no mercado regional dos Estados Unidos. E gostaria de agradecer à SAS, uma parceira de longa data da Embraer, por meio da plataforma E1 e agora também como nova operadora da família E2. Nossa aviação executiva segue um forte ritmo de crescimento nas vendas e nas entregas. Um segundo trimestre de 2025 foi mais um marco para a Embraer. Entregamos receitas recordes, a maior margem EBITDA ajustada de um segundo trimestre em uma década, e alcançamos um novo recorde histórico na carteira de pedidos, com relevantes encomendas acumuladas no ano. Continuamos trabalhando intensamente para gerar valor para os nossos clientes e acionistas. Estamos otimistas quanto a um possível desfecho positivo para a questão atual das tarifas dos Estados Unidos. Gostaríamos de agradecer todo o apoio que recebemos dos nossos clientes e fornecedores americanos, como American Airlines, SkyWest, Alaska, United, AirCap, General Electric, Honeywell, RTX, Parker Hannifin e Eaton, entre outros, na negociação tarifária. Concluo esta apresentação e afirmando o alicerce da nossa cultura: segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Agradecemos a confiança em nossa empresa e vamos agora passar para a sessão de perguntas e respostas. Vamos iniciar agora as sessões de perguntas e respostas. Lembramos mais uma vez que esta conferência está sendo gravada. A sua transmissão é destinada exclusivamente aos participantes deste evento e não pode ser reproduzida ou retransmitida sem a autorização expressa da Embraer. Reforçamos também que esta conferência está sendo realizada em inglês com tradução para o idioma português. Agora temos um anúncio curto para quem fala português. This conference is being conducted in Portuguese. To listen to the Portuguese, or in English actually, to listen to the Portuguese translation, press the interpretation button on the platform and choose Portuguese. You can also disable original audio to improve the broadcast in Portuguese. Pedimos aos interessados em fazer perguntas que pressionem o botão levantar a mão na plataforma. Ao ter seu nome anunciado, ative o microfone e inicie sua pergunta. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos que façam apenas uma pergunta por vez. Se houver necessidade de assistência, por favor, solicite via botão Q&A na plataforma. Responderemos também perguntas enviadas pelo chat da plataforma. A primeira parte dessa sessão será apenas para analistas e investidores. A segunda parte será dedicada aos jornalistas. Nossa primeira pergunta é de Marcelo Motta, da JP Morgan. Fique à vontade. Olá, pessoal. Obrigado por aceitarem minha pergunta. Tenho uma pergunta com relação ao segundo semestre. Durante a apresentação, o Antônio mencionou o efeito de volatilidade, pressão de tarifas, inflação, e eu queria saber qual seria o porte desses desafios. Pensando na margem EBIT histórica para o segundo semestre, geralmente nós temos algo muito mais forte do que o que nós vemos no primeiro semestre, mesmo com sazonalidade. Então eu fiquei pensando nisso. Quais são os riscos? Quais são as oportunidades de revisar o guidance para cima durante o segundo semestre, já que o primeiro semestre foi tão forte? Obrigado. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela ótima pergunta. Eu já esperava isso. Você tem razão. Nós temos 8,7% no acumulado do ano e nós sabemos que 8,3% é a margem. Eu diria que nós temos 20% de impacto de tarifa até o momento. E temos muita questão de tarifas que serão faturadas no segundo semestre, algo que não estava no nosso plano. No enfraquecimento do dólar, nós também ficamos fortes. Por isso que quando a gente faz todas as conversões e leva tudo isso em consideração, nós também temos um impacto negativo. Tem o IPCA também no Brasil, a inflação que consideramos na nossa previsão. Parece que esse índice está um pouco mais forte do que planejávamos, mais ou menos 1,3%. Em resumo, por segurança, nós vamos manter o guidance.
E aí, conforme virmos a evolução dos próximos meses e trimestres, poderemos fazer uma revisão, mas no momento não podemos fazer isso. E ninguém pode saber ainda o que vai acontecer com relação a essas tarifas. Eu diria que no momento o guidance está bastante seguro, mas nós preferimos realmente esperar mais meses e trimestres antes de contar uma história diferente ao mercado, em vez de fazer isso agora. Perfeito, muito claro, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. A próxima pergunta é de Christine Liwag, da Morgan Stanley. Fique à vontade. Bom dia a todos. Francisco, Antônio e Gui. Uau, que trimestre forte. Olha, com os clientes americanos enfrentando a possibilidade de pagar 50% de tarifas para os E-Jets da Embraer, já que não houve a isenção para a área aeroespacial, como fica a conversa com esses clientes? Porque no momento as tarifas não estão sendo aplicadas e eles estão pensando na frota. Será que isso aumenta a urgência de esses clientes renovarem suas frotas? Será que vocês verão mais pedidos saindo dos Estados Unidos, por exemplo, com o E-175, conforme eles reavaliam as necessidades da própria frota? Oi, Cristine, tudo bem? Aqui é o Francisco. Obrigado pela pergunta. Na verdade, Cristine, desde a implementação da primeira rodada de tarefas, em abril, nós estamos trabalhando para mitigar os impactos disso para nós e para os clientes. E para os nossos clientes, principalmente os que compram E-175, as tarifas finais são menos de 10%, por causa do tipo de uso de materiais americanos que nós temos na aeronave. Estamos então trabalhando com esses clientes e conseguimos oferecer e entregar algumas aeronaves desde aquele mês. Mas o nosso foco é realmente restaurar a tarifa zero. Ficamos muito felizes de passar de 50% a 10%, o que reduziu bastante o impacto para os nossos clientes. E estamos trabalhando com eles para fazer a entrega das aeronaves. Mas, em paralelo, também estamos nos esforçando com afinco para restaurar a tarifa zero. Já vemos alguns precedentes no mercado. Com relação a novos pedidos, olha, estamos felizes com os pedidos que recebemos de E-175 este ano. Nós não esperamos outros grandes pedidos de E-175 ainda em 2025. Ótimo, obrigada. Pararei na primeira pergunta. Sim, obrigado, Christine. A próxima pergunta é de Miles Walton, da Wolfe Research. Fique à vontade. Obrigado, bom dia. Na área de defesa, obviamente, tiveram um desempenho excelente. Nos comentários, vocês mencionaram a finalização de POC com bastante acúmulo de margem. Com base nisso, por que vocês não continuariam esse desempenho se isso vem de POC e não do A29? Obrigado pela pergunta, Miles. Na verdade, como pode ver, nós estamos melhorando o desempenho. E sim, sem dúvida, o Super Tucano ajuda muito. Para mim, defesa e segurança é uma área de uma linha reta para ter um dígito mais alto nos próximos trimestres. Não sei se isso vai acontecer este ano, mas a trajetória é essa. Porque a maioria dos clientes de POC, no momento, estão indo de contratos locais para contratos de exportação, incluindo com os super tucanos. Então, é fácil ter uma margem de um único dígito alto ou até de 2 dígitos. Agora, eu diria para a gente esperar provavelmente até o ano que vem. Mas dá para ver uma progressão clara com relação à nossa margem na área de defesa. E tudo que nós estamos fazendo aqui é com POC. E quando a gente revisa o baseline e pensando na eficiência que nós visualizamos, eu diria que o mais provável é isso. Só para deixar claro, os A29 também usam o método de POC. É o caso do 390. Sim, e um esclarecimento também. Aquelas entregas que foram para a direita, foi por causa de tarifas, foi por causa de cadeia de suprimentos? Por que houve essa mudança?
Não, a gente estava falando de aviação comercial, Miles. Todo mundo sabe da situação da Azul. Nós estamos aguardando. Estamos aguardando os arrendadores darem autorização para fazer o faturamento das aeronaves. Temos até o final de junho. É uma parte comercial. Mas não é nada que vá prejudicar o guidance deste ano. A papelada simplesmente não foi finalizada para fazer o faturamento da aeronave. Com relação à produção, a gente produziu muito mais do que a gente costuma entregar para a aviação comercial e a gente continua vendo os efeitos desse tipo de nivelamento de produção, mas a gente não faturou por essas aeronaves, foi só isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. A próxima pergunta é de Ronald Epstein, do Bank of America. Fique à vontade. Bom dia, me ouvem? Sim, ouvimos. Ótimo. Não sei se saberão responder, mas vou perguntar de qualquer forma. Quando vemos a valuation relativa da Embraer, comparada a Joby, por exemplo, que tem 60 milhões hoje em dia, o market cap de vocês nos Estados Unidos é 10, da Archer é 6. Vocês considerariam eliminar a Eve? Porque talvez houvesse mais valor como uma empresa separada para a Eve, em vez de como parte da Embraer. Porque a Joby e a Archer estão no mesmo mercado. Alguma consideração nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Ron. Difícil de responder. Eu diria dizer que o nosso valuation aumentou bastante nos últimos anos. E nós vemos bastante valor. Vemos um premium por essa união quando pensamos em sinergias, quando pensamos em eficiências, quando pensamos no desenvolvimento de produtos. Foi por isso que a gente mudou a nossa estratégia. Um conglomerado, 4 unidades de negócios. A Eve ainda precisa de mais liquidez para pegar impulso. Eu poderia dizer que a gente vai ver como que a Eve vai se desenvolver, mas a gente não tem no momento nenhum plano de mudar a forma como estamos estruturados hoje, como uma corporação completa com as unidades. E nós colhemos frutos por estarmos juntos. E a Eve é uma empresa separada, não é? Sim, é sim. Tendo mais liquidez para a Eve, a gente vai ver esses efeitos. Eu diria que, de forma geral, para a Embraer, nós estamos muito felizes com o que estamos fazendo no momento. Olha, se eu puder fazer um follow-on na mesma linha, temos alguma atualização com relação ao desenvolvimento de produtos? Alguma coisa que possam compartilhar com o mercado com relação a possíveis aeronaves novas? Obrigado, Ron. Você sempre tem perguntas. Nós continuamos investindo em novas tecnologias, como falamos antes. Não temos nenhuma outra novidade além disso para compartilhar com o mercado no momento. Entendi. Obrigado. De nada. A próxima pergunta é de André Ferreira, do Bradesco BBI. Fique à vontade. Bom dia. Obrigado pelo espaço e parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta. Vocês mencionaram os segmentos do segundo trimestre com previsão maior de crédito. Isso tem a ver com aqueles 9 milhões de dólares da declaração? E se não, podem explicar, por favor, o que isso significa? E qual foi o impacto que isso teve na margem EBIT? Obrigado pela pergunta, André. Aqui é o Gui. Nós sabemos que tem um cliente passando por um processo de reestruturação. Esses encargos estão relacionados a isso. Complementando, eu diria que nós tivemos quase que um efeito zero do 1 para o 2, vindo dessa reestruturação. Tudo isso a gente jogou no contábil do T2. Ok, obrigado. E qual que é o impacto específico que nós temos?
teve um impacto específico em serviços na parte de EBIT, quando a gente fez a provisão para devedores duvidosos. Esse foi o principal impacto em serviços que nós vimos do ponto de vista da reestruturação. E André, só para deixar claro, os clientes compram aeronaves, mas também compram peças e serviços, então isso tem a ver com isso. Sim, tem a ver com aquela questão de arrendadores, né? Ok, obrigado. Nós que agradecemos. A próxima pergunta é de Lucas Esteves, do Santander. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta. Conforme o Ron falou, eu não sei se eu posso, se vocês vão responder, mas eu vou perguntar. Pensando nas possíveis pedidos de defesa para o KC C-290, alguma expectativa? E faria sentido construir uma nova linha de montagem, mesmo se não tiver um pedido nessa área, para construir essa aeronave para países da OTAN? Obrigado pela sua pergunta, Lucas. Aqui é o Francisco. Continuamos trabalhando com a Polônia nessa campanha. Assim como em outras campanhas, nós temos uma perspectiva positiva das nossas oportunidades de vitória. Nós temos um plano de aumentar a produção do KC-390 a um por ano até 2030. Devemos produzir 5 este ano e queremos 10 unidades por ano até 2030. No momento, nós estamos trabalhando com grandes campanhas, como com a Índia e os Estados Unidos. Sem dúvida, para essas campanhas, nós precisamos da localização da produção das aeronaves. No caso da Polônia, isso dependerá especificamente de outros acordos fechados na região, para que possamos utilizar a Polônia como hub. Vimos isso com eles em combinação com os jatos comerciais, mas infelizmente eles decidiram trabalhar com a concorrência. Isso mudou um pouquinho os nossos planos totais para esse país. No entanto, ainda temos planos para trabalhar com o KC-390 para ter mais localização caso ganhemos esse contrato. Obrigado, Francisco. Se eu puder fazer uma pergunta de follow-up com relação às tarifas, vai ser rapidinho. Pensando no que foi escrito no site de representantes dos Estados Unidos com relação a aeronaves civis, eles falaram que é necessário ter signatários para eliminar tarifas de uma forma não discriminatória para outros signatários. O que vocês compreendem com relação à necessidade de os Estados Unidos fazerem um sign-out desse acordo se mantiverem 10% de tarifas para o Brasil no caso de aeronaves? É difícil de eu responder essa pergunta. Quem tem que responder são as autoridades dos Estados Unidos. Mas nós estamos trabalhando com afinco, estamos promovendo a restauração da tarifa zero. Vemos isso em outros acordos. Houve acordos entre os Estados Unidos e o Reino Unido e, mais recentemente, os Estados Unidos e a Europa. Nós acreditamos que podemos ser os próximos, em uma negociação bilateral nesse sentido entre o Brasil e os Estados Unidos. Ou talvez possa haver até o reconhecimento dos Estados Unidos com relação à importância da nossa indústria, na geração de empregos e nos investimentos que são feitos no país. Muito claro, Francisco. Muito obrigado e boa sorte. De nada, obrigado. Só um segundo. Nossa próxima pergunta é de André Mazzini com o Citi. Fique à vontade. Sim, obrigado, Francisco, Antônio e Gui. Vocês mencionaram nas considerações que a alocação de capital dos Estados Unidos será concentrada na aviação executiva. Eu queria conferir se realmente não haverá aviação comercial na expansão das instalações de Melbourne da Flórida. Ou o contrário. Será que conseguem imaginar alguns jatos desse tipo vindo de lá?
principalmente porque o A290 tem uma linha de montagem lá no Alabama, tem uma produção americana. Como que estão pensando nessas instalações de Melbourne, na Flórida? Obrigado pela pergunta. Aliás, seja bem-vindo. Com relação a investimentos nos Estados Unidos, no momento temos duas grandes iniciativas. Primeiro, queremos criar capacidade na nossa instalação de Melbourne, na Flórida. Estamos falando de 90 milhões de dólares. Estamos quase finalizando esses investimentos. Em segundo lugar, também estamos investindo mais de 70 milhões no Texas para fazer a expansão das nossas instalações de serviço e suporte. Esses são os dois grandes investimentos que estamos fazendo no momento. Com relação à produção, vou passar a palavra ao Francisco. André, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, para os jatos comerciais, nós temos uma linha híbrida em São José dos Campos. Lá fazemos a montagem dos jatos E1 e E2. É uma linha de montagem, ela é muito eficiente. Muito eficiente para o volume que queremos produzir todos os anos. E nós acreditamos que o nosso plano de negócios para os Estados Unidos também é muito atrativo para os dois lados. Quase 40% das nossas aeronaves já têm peças dos Estados Unidos. E pensando nos próximos 5 anos, de acordo com o nosso planejamento de produção, nós esperamos comprar 21 bilhões de dólares em equipamentos e peças dos Estados Unidos. E vamos exportar apenas 13 bilhões. Ou seja, em 5 anos, nós geraremos 8 bilhões de dólares de superávit para os Estados Unidos. É um modelo de negócios muito bom para os dois países. Por isso que estamos promovendo a restauração da tarifa zero. E tem outras mudanças também no plano, estamos fazendo estudos. Mas, repito, nós acreditamos que temos uma condição muito robusta de proposta econômica, de valor econômico oferecido para os Estados Unidos com o plano que temos no momento. Muito claro, muito obrigada, Francisco e Antônio. A próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Pode prosseguir. Muito obrigada por pegar a minha pergunta. A primeira pergunta é uma confirmação sobre algo que o Antônio disse na primeira pergunta. Eu não tenho certeza se eu entendi corretamente, mas ele disse que 20% do impacto das tarifas esperadas para o ano já são esperadas para esse trimestre. Não tenho certeza se eu entendi corretamente, mas eu gostaria de um esclarecimento. E a segunda pergunta seria se vocês poderiam nos dar um resumo sobre o cronograma, né, do que é esperado para o segundo semestre, quando é que vocês esperam que isso vai acontecer, se vocês podem nos dar, talvez, um pouco mais de luz quanto a isso. Gasparetti, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, com relação às tarifas, até o momento, temos 20% do impacto das tarifas já sendo sentidos no nosso fluxo de caixa, e é por isso que esperamos um impacto maior no segundo semestre desse ano. Por isso que temos um EBIT moderado. Só para reafirmar, né, as nossas estimativas, estamos tendo um desempenho melhor, mas é por isso que eu digo que isso vai nos atingir mais no segundo semestre. 80%, 90 bips, por isso que calculamos 20% agora. E o restante, os outros 80%, devem vir no terceiro e quarto trimestre. Agora, com relação à IVE, já estamos trabalhando na montagem final do protótipo e o voo inaugural talvez venha acontecer em dezembro desse ano. Dezembro foi o que você disse? Sim, sim, em dezembro deste ano. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Obrigado. A próxima pergunta vem de Lucas Lack, da XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, Francisco, Antônio e Gui.
parabéns pelos fortes resultados. Eu tenho uma pergunta com relação ao capital de giro. Nós observamos, né, algumas iniciativas de nivelamento de produção na divisão de aviação executiva com relação às entregas e pagamentos que vimos. E do lado da defesa, o Francisco mostrou durante a apresentação algumas iniciativas também em termos de ganhos de eficiência para o KC-390. A minha pergunta é com relação ao espaço que vocês ainda enxergam para utilização de capital de giro, considerando todas as suas iniciativas daqui para frente. E como é que vocês enxergam a melhoria de fluxo de capital líquido nos próximos trimestres, né? Se vocês puderem falar um pouco sobre, né, o fluxo de caixa livre, por favor. Lucas, muito obrigada por essa ótima pergunta. Eu diria que no curto prazo, continuamos a buscar, né, uma mudança no fluxo de caixa, porque não estamos satisfeitos, porque acumulamos um fluxo de caixa negativo no primeiro e segundo trimestre, foi um pouco mais equilibrado no terceiro trimestre e possivelmente teremos um equilíbrio melhor no quarto trimestre. Mas ainda não chegamos lá. Vamos reiterar a nossa estimativa, e esse é um dos indicativos que estamos focando com mais intensidade, porque uma grande parcela da receita virá no terceiro e quarto trimestres. Mas, a longo prazo, falando sobre isso, eu passo a palavra ao Francisco, que lhe dará um pouco mais de luz com relação ao nosso capital de juros. Capital de giro. Lucas, obrigada pela pergunta. Na verdade, tivemos muitas boas iniciativas para reduzir, né, o estoque e o giro de estoque nos próximos anos. E é verdade que nos anos anteriores, sofremos com níveis elevados de estoque, porque havíamos planejado para uma certa quantia de aeronaves, mas por causa de algumas questões, não pudemos entregar todas as aeronaves que havíamos planejado que estavam em processo de produção. Mas agora estamos melhorando esse processo ano contra ano e queremos melhorar ainda mais em 2026 e dali para frente. Portanto, uma combinação de um planejamento de produção mais preciso, juntamente com o nivelamento da produção e essas iniciativas e outras iniciativas que também estamos anunciando, nós vamos, então, melhorar o nosso estoque de 1,6 para 2 vezes por ano. E isso vai liberar quase que US$ 1 bilhão do nosso estoque num período de 3 anos. Perfeito, muito obrigada, está muito claro. Obrigada a todos e tenham um bom dia. Obrigado. A próxima pergunta vem de Ronald Epstein, do Bank of America. Pode prosseguir. Olá, eu voltei. Talvez eu tenha apenas mais uma pergunta. Talvez voltando um pouco numa questão anterior. Quando pensamos na produção, por que não faria sentido vocês deslocarem essa produção da aviação executiva, né, para cá? Porque tem tanto mercado aqui. Ron, nós temos uma parte importante da nossa produção de jatos executivos já nos Estados Unidos. Além disso, como eu já disse antes, né, o teor de equipamento embarcado nessas aeronaves é cerca de 40%. Portanto, temos uma boa combinação, acredito eu, hoje em dia, que nos permite sermos bem competitivos. Sempre estamos estudando para saber o que mais poderíamos fazer em termos da nossa pegada, mas tentamos sempre oferecer produtos bons e competitivos aos nossos clientes. Entendi. E tem mais uma pergunta que acho que ninguém ainda fez. Como é que vão as campanhas de venda para as aeronaves maiores, né, o Z11 e E2? E eu sei que vocês têm um mercado também fora dos Estados Unidos. O que acontece, né, nesta área, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso? Claro, essa é uma ótima pergunta. Sim, nós tivemos um bom começo esse ano com du- duas coisas importantes, o ENA no Japão, a ANA,
a companhia ANA no Japão, que opera globalmente, agora a SAS, né, a empresa escandinava, a ANA, a SS 45 mais 10, então são pedidos bem robustos e importantes. E estamos também trabalhando em outras campanhas. Esperamos ver os resultados no próximo mês, de forma que estamos otimistas que temos novos pedidos do E2. O E1 é 60 mais 50 da Skyline, é um pedido grande e esperamos mais pedidos, né, do E1 e o E2 para os Estados Unidos. Muito obrigada. E Ron, com relação ao E1, também estamos vendo movimentos fora dos Estados Unidos, né? A campanha não tem grandes números, mas também temos, né, novas perspectivas para os novos E1s fora dos Estados Unidos. Ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Alberto Valério, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia. Bom dia, Francisco Antônio Gui. Muito obrigado por acatarem minha pergunta e eu gostaria de parabenizá-los por terem mitigado a questão das tarifas junto às autoridades do Brasil e norte-americanas e junto às empresas norte-americanas também. A minha pergunta é sobre as tarifas. Eu gostaria de saber se para o novo pedido dos EasyJet, se vocês conseguiram colocar um preço mais elevado já para mitigar ou atenuar a questão das tarifas. E também negociações entre a carteira de pedidos atual que vocês têm e se há qualquer tipo de negociação entre os clientes desses EasyJets que vocês estão pagando já essas tarifas. E também se as companhias aéreas como, né, a SAS, eu sei que eles são importadores e, portanto, terão que pagar essas tarifas. Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta, Alberto. Com relação às tarifas em geral, eu diria que estamos muito positivos, que chegaremos a uma resolução fortuita com relação a essa questão, porque acreditamos que temos uma tese econômica muito robusta junto aos Estados Unidos. Como eu havia dito antes, 8 milhões de dólares de superávit nos próximos 5 anos, 13 mil empregos gerados nos Estados Unidos, mais 5 mil que serão criados nos próximos 5 anos. Portanto, meio bilhão de dólares de novos investimentos nos Estados Unidos. E isso tudo se baseia numa tarifa zero. Portanto, é por isso que acreditamos que temos uma tese econômica bem robusta que nos permitirá restaurar a tarifa zero, assim como já vimos acontecer com outros países. Agora, jatos comerciais, não temos nenhum plano com relação às tarifas, porque essas tarifas serão pagas pelos clientes. E a aviação comercial, o nosso preço se manterá competitivo nos Estados Unidos e isso vai suportar o nosso crescimento contínuo no mercado. Então, novamente, todo o impacto desse ano já está incluído nas nossas projeções e estamos mantendo a nossa estimativa, o nosso guidance para esse ano. Bom, o upside seria as tarifas sendo removidas em breve. Francisco, muito obrigada, está muito claro. Alberto, desculpe não fazer recomendações com relação às nossas ações. Muito obrigado, Antônio. Obrigado. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas para analistas, pesquisadores e investidores. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas para a imprensa. Em primeiro lugar, responderemos as perguntas em inglês e depois responderemos as perguntas em português. Também responderemos as perguntas via o chat da plataforma. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de John Heminger. Por favor, prossiga. Olá a todos e muito obrigada por acatar a minha pergunta. Eu acho que agora eu gostaria de falar novamente sobre as tarifas. Vocês mencionaram que vocês têm um bom caso para a remoção das tarifas. Eu gostaria de saber se vocês poderiam nos dar qualquer tipo de guidance ou estimativa sobre o que mais vocês poderiam fazer para se livrar desses 10%. E vocês têm mais
mais alguma operação comercial nos Estados Unidos, isso seria possível? Ou será que vocês estão pensando em qualquer tipo de colaboração com empresas aeroespaciais dos Estados Unidos? E, novamente, vocês já estão negociando com relação a essa questão no momento, porque esses 40% já foram removidos. Então, o que está por vir? John, obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria apenas de lhe assegurar que o impacto para os nossos clientes nos Estados Unidos, para os jatos comerciais e as peças que enviamos para os Estados Unidos, está abaixo desses 10% de tarifa. Porque o elevado conteúdo de produtos norte-americanos que temos nas nossas aeronaves. Portanto, quando tentamos mitigar os impactos, otimizando logística, nós também colocamos as importações temporárias em zonas de livre comércio, e isso tem nos ajudado a reduzir o impacto. E continuaremos a fazer estudos com maior colaboração com empresas norte-americanas e outras iniciativas. Os Estados Unidos representam um mercado importante para a Embraer. Portanto, fazemos o melhor possível para garantir que continuaremos tendo uma presença forte neste mercado. O que mais? Eu acho que era isso, não? Sim. Mas quais serão seus próximos passos, não? Já estão discutindo essas questões? Bom, o próximo um passo importante seria a localização do KC-390. Estamos trabalhando arduamente no país com a Força Aérea Norte-Americana, já reforçamos o nosso time nos Estados Unidos e estamos tendo avanços na nossa conversa com um parceiro relevante para localizar a produção do KC-390, uma vez que a gente começar a vender ou introduzir essa aeronave KC-390 na Força Aérea Norte-Americana. Muito obrigada por acatarem minha pergunta. Prazer é nosso. Obrigada. A próxima pergunta vem do chat. Vem de Juliana Rocha. O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre o impacto da Azul nos seus resultados e os resultados futuros? Quantas aeronaves eram para ser entregues para a Azul e prontas para serem faturadas? Os jatos da Azul estão voltando para os arrendadores? Ou eles estão voltando para os arrendadores? Isso terá qualquer tipo de impacto sobre os resultados da Embraer? Juliana, muito obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a Azul é um cliente muito importante para a Embraer e para a nossa plataforma E2. E sabemos que também somos importantes para a Azul. Portanto, nós vamos continuar a dar suporte a esse cliente que está no processo de reorganização ou de recuperação. Portanto, tudo que já foi colocado nos resultados do segundo trimestre, todos os direitos já foram concedidos. E agora estamos aguardando os procedimentos que vêm dessa recuperação ou reestruturação. E para o impacto na nossa carteira de pedidos, estamos renegociando com eles. E, portanto, no momento não podemos antecipar qualquer tipo de desfecho, porque estamos trabalhando para encontrar uma solução. Muito obrigado. A pergunta seguinte vem também do chat. Chat Trotver. O senhor poderia falar sobre tarifas com relação à aviação executiva? Bem, eu acho. A aviação executiva representa uma parte importante da nossa produção que já está nos Estados Unidos e parte dela no Brasil, né? Tanto aeronaves quanto componentes que são enviados para os Estados Unidos. Temos um bom equilíbrio. E, mais uma vez, para nós, o impacto significa menos do que 10% por causa do conteúdo norte-americano que já está embarcado nas nossas aeronaves. Portanto, estamos tentando achar maneiras de reduzir esse conteúdo ainda mais, otimizando o processo. E também estamos estudando outras colaborações com o setor, né, aeronáutico norte-americano. Obrigada. Uma outra pergunta do senhor Trotver, da AIN Media.
qual é a finalidade específica do investimento da produção dos jatos feitos na planta de Melbourne? Vocês vão fazer a montagem final do Prater nessa localidade ou existem outros planos? Bom, estamos investindo para expandir, ampliar a nossa capacidade de produção e também a nossa área de preparação de voo para receber, incluindo as entregas finais dos Praters, e também estamos fazendo algumas atividades locais. Sim, estamos implementando uma nova cabine de pintura que poderá pintar, né, tanto os Praters quanto uma outra aeronave. Estamos fazendo isso nos Estados Unidos, além, né, da linha de produção dos Phenons. Muito obrigado. A pergunta seguinte vem também do nosso chat, da Simone Cellini. Muito obrigada pela apresentação e parabéns pelos resultados. Eu gostaria de perguntar qual é o avanço da melhoria da cabine do E-175 e quando que essa aeronave estará programada para entrega? Bom, boa pergunta, Simone. Estamos bem empolgados com relação a essa melhoria, porque isso trará um conforto adicional aos passageiros e certamente isso nos ajudará a continuar a vender essa aeronave E-175. No momento, estamos trabalhando com fornecedores nos novos compartimentos para armazenamento de bagagem e esperamos entregar a primeira aeronave no final de 2026 e início de 2027. Muito obrigada. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Finalizamos a sessão de perguntas em inglês para os jornalistas. Agora começaremos a sessão de perguntas em português. Esta sessão de perguntas agora será realizada em português. Para mudar ao inglês, cliquem no botão de interpretação da plataforma e selecionem inglês. Agora, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas em português. Por favor, aguarde enquanto a gente coleta as perguntas. A primeira pergunta vem do Marcelo Rocha com a Rádio CBN Vale. Por favor, pode prosseguir. Senhor Rocha? Seu microfone está em mudo. Ok, um segundo. Próxima pergunta vem de Rebeca Crepaldi com o exame. Por favor, pode prosseguir. Senhora Crepaldi, o seu microfone está mudo. A gente não consegue te ouvir. Próxima pergunta vem de Rebeca Crepaldi com exame. Por favor, pode prosseguir. Seu microfone continua mudo. Ok. A gente vai para a pergunta do chat, então. A próxima pergunta é do Bruno Moura. Aqui, Bruno Moura, repórter da Agência Brasil, um veículo da Empresa Brasil de Comunicação. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Como está acontecendo a negociação da Embraer para tentar a volta da tarifa 0%? É por intermédio do governo brasileiro ou se trata diretamente com o governo americano? Obrigado pela pergunta.
as duas frentes. A gente está trabalhando, continua trabalhando com as duas frentes, reconhecemos todo o esforço e agradecemos a mudança que anunciada na semana passada pelo governo americano, e a gente continua trabalhando através do governo brasileiro, dos negociadores do Brasil e dos governos americanos também, levando o nosso caso econômico de vantagem para aquele país, para que eles possam buscar uma saída para voltar à alíquota zero na aviação, como foi nos últimos mais de 45 anos. Muito obrigada. Vi aqui que o Marcelo Rocha enviou a pergunta dele escrita pelo chat. Com os anúncios das tarifas anunciadas aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos, houve o medo de demissões nas fábricas do Brasil, como em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Após o segmento de aviões ficar de fora do tarifaço, além da expectativa das projeções para 2025 anunciadas hoje pela Embraer, como fica agora essa questão da manutenção de empregos? Há possibilidade de demissões ou não? No momento agora, nós voltamos para uma situação mais gerenciável, né? Tanto é que nós já incluímos as tarifas, os 10%, ou o impacto das tarifas nas nossas projeções financeiras, e estamos mantendo o nosso guidance para o ano, e para atender o guidance do ano, nós temos que entregar todos os aviões que estão planejados. Então, no momento, não está completamente fora dos nossos planos qualquer tipo de alteração, redução de quadro por causa de redução de produção. Muito obrigada. A próxima pergunta também vem do chat e é com o Xandu Alves, do jornal O Vale. Francisco Gomes Neto, o senhor se empenhou pessoalmente na negociação com membros do governo americano sobre as tarifas. Quanto isso foi decisivo para a retirada das aeronaves da lista que sofrerá a sobretaxa? E o que pode acontecer a partir de agora com a situação cada vez mais complicada do ex-presidente Bolsonaro? O senhor acha que o Trump possa aumentar a tarifa do Brasil ao Brasil e incluir os aviões? Bom, muito obrigado pela pergunta, né? Olha, na Embraer, nós somos uma empresa de engenharia, então a gente foca em dados e em coisas que a gente pode controlar. E foi isso que a gente fez desde o começo. Nós levantamos, sim, com cuidado, toda a contribuição que a gente tem para os Estados Unidos, né? Então, nós levantamos a parte de empregos, aquilo que a gente colocou isso de uma forma simples de entender, né? O impacto que a gente gera de empregos lá, não só das operações da Embraer, mas de todos aqueles fornecedores americanos que nós compramos muitos equipamentos, estruturamos isso, incluímos os investimentos, incluímos a importância dos nossos aviões naquele país. Os aviões regionais da Embraer são os únicos que são aprovados naquele segmento de até 80 assentos. Estruturamos essas informações e levamos para as pessoas certas terem essa visibilidade. E, como eu falei, eu acho que é um caso econômico muito robusto que a gente oferece, e fizemos a mesma coisa do lado brasileiro, né? Do lado brasileiro, a gente mostrou também a contribuição para o Brasil e o risco de Embraer ficar numa tarifa tipo 50%. Então, assim, a gente continua com a mesma tese e com base nos outros acordos que a gente vem observando em outros países, que traz a aviação de volta para a alíquota zero, nós temos uma boa expectativa que isso venha acontecer conosco também. E aí vai permitir a gente continuar os mesmos planos de anteriormente. E com essa parte política, a gente não tem como comentar, porque a gente não entra nesse campo. A gente foca realmente no campo econômico e, como eu falei, a gente tem uma tese muito robusta para defender. Muito obrigada. A próxima pergunta é via áudio e ela vem de Raquel Brandão com Invest News. A gente pede que, por favor, vocês desmutem o próprio microfone aí do lado de vocês para que a gente possa ouvir vocês aqui na plataforma, tá bom? Pode prosseguir. Senhora Raquel Brandão, o seu microfone está mutado. Por favor, pode prosseguir.
Próxima pergunta, Raquel Brandão, com Invest News. Pode prosseguir. O seu microfone segue mutado do seu lado. Por favor, abra para poder falar. Senhora Brandão, a gente ainda não te escuta. Raquel, faça pelo chat, então, a pergunta e a gente responde. Deve estar tendo algum problema, porque vocês não conseguem desmutar o microfone. Faça pelo chat. Muito obrigada. A próxima pergunta também é via áudio e é do Maurício Martins com a Globo News. Por favor, desmute seu microfone para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, me ouvem? Agora sim. Perfeito, perfeito. Bom dia a todos. É, Bom, a minha pergunta ainda na linha das tarifas, que eu acho que está dominando hoje as conversas, é um pouco em relação também à cadeia de suprimentos, né? Porque é, qual pode ser o impacto? Porque tudo bem, hoje o Brasil não está achando as importações que a gente faça, por exemplo, dos Estados Unidos, e muitos fornecedores da Embraer são lá. Mas eu queria entender um pouco como é que vocês projetam o impacto das tarifas atuais de 10%, e de possíveis novas guerras tarifárias em relação também à cadeia de suprimentos, e qual é hoje a dependência da Embraer em relação a fornecedores de peças e de insumos que estejam lá nos Estados Unidos. Como é que vocês estão também trabalhando em relação a eles para que a relação siga harmônica e não haja nenhum prejuízo daqui para frente, também em relação à produção, não somente à venda. Maurício, obrigado pela pergunta. Olha, fiquem à vontade para perguntar sobre tarifa. A gente já estava preparado que hoje seria um dia com bastante perguntas e dúvidas sobre tarifa e a gente está aqui à disposição para vocês poderem ficarem, sim, ter o mesmo nível de conforto do que nós, né, nesse processo, apesar das incertezas. Bom, muito bem. Assim, no início do processo houve alguma reação de fornecedores pela, pela falta de clareza no processo da tarifa, mas a gente evoluiu bastante na relação com eles, né, para entender os impactos aqui e ali, e até o momento a gente não tem registrado nenhum impacto de tarifa assim nos nossos custos de insumos, né? Isso a gente compra muita peça nos Estados Unidos, como eu falei, mas compra peças também na Europa, compra peças na Ásia, compra peças no Brasil, e eu acho que esse processo está sendo bem administrado pelo nosso pessoal, e até o momento a gente não tem nenhum impacto, então a relação segue harmônica, usando a sua própria palavra entre nós e os nossos fornecedores principais. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Raquel Gamarski. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, vocês me ouvem? Sim. Bom dia, Francisco. Seguindo em tarifa, queria entender se tem algum outro investimento nos Estados Unidos previsto ou em negociação para levar as tarifas a zero, e se aqueles dois investimentos que estavam na apresentação já estavam no plano de vocês ou se foi uma coisa negociada para essa lista de exceção. Obrigada. Bom, os investimentos que nós anunciamos já foram anunciados anteriormente, mas eu só lembrando, são investimentos para ampliar a nossa capacidade nas operações em Melbourne, que inclui atividades para a produção dos aviões, ou acabamento dos aviões dos Estados Unidos, um investimento importante em Dallas, no Texas, para a gente ampliar a nossa capacidade de atender os nossos aviões comerciais. E esses investimentos, na verdade, eles são base para poder
apoiar o retorno de tarifa zero, porque eles foram definidos, eles foram aprovados, foram calculados com base num volume de negócios com os Estados Unidos. Então, isso que nós temos dividido com eles. Uma vez que eles põem uma tarifa que bloqueia a nossa venda de aviões ou diminui a nossa venda de aviões nos Estados Unidos, primeiro, nós vamos comprar menos equipamentos americanos, vamos produzir menos aviões. Cada vez que a gente produz menos avião, a gente compra menos equipamento americano, gera menos emprego nos Estados Unidos e também limita nossa capacidade de investimento no futuro, que também é detrimental para o mercado americano. Por isso que eu insisto na tese da robustez econômica, porque a tarifa para a Embraer, ela não prejudica só a Embraer, ela prejudica muito o mercado americano também. Estava checando se tem algum outro investimento para os Estados Unidos em negociação para levar a tarifa para zero. E nós temos nos Estados Unidos sinalizado a oportunidade de montar localmente o KC-390. Seria um investimento muito grande, investimento aí da ordem de $500 bilhão, e esse investimento poderia gerar 2.000 empregos adicionais nos Estados Unidos. Este, sim, nós sinalizamos como uma oportunidade de investimento local, com a tarifa retornando para zero. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Rebeca Crepaldi com Exame. Por favor, pode prosseguir. Oi, vocês me escutam? Agora sim, Rebeca, vai em frente. Tudo bom? Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu estou um pouco confusa ainda e eu peço desculpas porque acho que você retomou diversas vezes esse assunto, mas eu quero que você explique de novo, se puder, o impacto de 20%, porque você acabou de dar uma fala que não temos registrados nenhum impacto de tarifas no nosso custo de insumo. Ao mesmo tempo que você falou que até o momento 20% dos impactos das tarifas já são sentidos no fluxo de caixa e vocês esperam um impacto maior no próximo semestre. Você pode retomar esse número de 20%? Porque no final eu quero saber qual que é o número do impacto das tarifas nos resultados de vocês. Bom, Rebeca, o Antônio, bom dia. Só Bom dia. para relembrar, a gente falou no último call de resultados que a gente tinha um impacto de algo em torno de 0,9% da nossa receita, que dá 65 milhões no ano. Tá? O que eu falei é o seguinte, dos 65 milhões, 20% aconteceu até agora, no primeiro e segundo trimestre. E o resto acontece no terceiro e quarto, baseado em 10%. A gente paga para a aviação executiva a tarifa, não paga para a aviação comercial. E também não teve ainda impacto de fornecedores. Então, assim, os 10%, ele existe dentro da Embraer. O problema é que a boa notícia é que a gente conseguiu fazer um monte de medidas para mitigar esses efeitos com outras reduções de custos. É por isso que a gente manteve o guidance da companhia para esse ano aqui. Então, assim, Rebeca, só para deixar claro, o impacto do ano aproximado, esperado, é de 65 milhões de dólares, realizado até agora 20%, e esse impacto é das tarifas que a gente paga exportando componentes para os Estados Unidos e não comprando peça de fornecedor. Está claro agora? Entendi, perfeito. Muito obrigada. Nada, disponha. A próxima pergunta vem do chat, que é da Raquel Brandão com Invest News. Gostaria de confirmar a questão do guidance para as margens, porque entendi que é uma perspectiva mais cautelosa em relação ao impacto de tarifas de 10%, inflação e desvalorização do dólar. Há alguma mudança? E também gostaria de entender melhor a perspectiva do impacto dos 10% ao longo dos anos. Sei que, pelo conteúdo americano, esse impacto não é exatamente 10%. Mas quanto deve ser ao longo do segundo semestre? Bom dia, Antônio. A segunda pergunta primeiro, a gente acabou de responder para a Rebeca aqui, do impacto de 65 milhões esse ano de dólares, dos quais 20% já aconteceram até o segundo trimestre, e o resto vai acontecer
no terceiro e quarto trimestre e em mantendo-se os 10% de tarifa, isso é o que impacta a companhia para os próximos anos. E sobre o guidance, a gente está indo muito bem até Q2, um pouquinho acima, as margens estão confirmadas, mas assim, a gente acha que a base de custos, ou estima que a base de custos vai ser um pouco pior no segundo semestre, pela questão dos 80% que falta pagar das tarifas que ainda não caíram no nosso resultado, a inflação maior do que a gente previa, e também a desvalorização do dólar, porque nós temos custos em reais, na hora que você faz a conversão para o dólar, acaba ficando um custo maior na moeda funcional da companhia. Então, são esses dois pontos, eu diria, a Embraer sempre tenta ser consistente com os seus números no mercado, então seria um pouco arriscado nesse momento, com tanta volatilidade, passar um outro número para o mercado, mas a perspectiva ela é boa, em mantendo-se as condições atuais. Muito obrigada. A próxima pergunta vem de Jesse Nascimento, com Vale 360 News. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Francisco, Antônio, bom dia. Bom dia. Francisco, me permita mudar um pouco aí o foco do tema, né, que tem sido tarifas. Eu queria perguntar, né, diante dos anúncios de tantos investimentos lá nos Estados Unidos, até por conta dessa questão, queria saber quais tipos de investimentos podem ser feitos aqui em São José dos Campos, Taubaté, né, que é o nosso foco aqui, a nossa região, ou outra cidade aqui do Vale do Paraíba. E eu aproveito também para entrar no tema da IVE e perguntar a respeito de mais detalhes, se vocês podem detalhar um pouco mais a respeito sobre esse voo inaugural que deve acontecer aí, está previsto para acontecer em dezembro, e se esse voo acontece aqui também na nossa região. Bom, Jesse, obrigado pela pergunta. A maioria dos nossos investimentos ainda são feitos no Brasil, né? Você lembra que, alguns meses atrás, nós anunciamos aí num evento que a Embraer ia investir 20 bilhões de reais até 2030? Então, você vê 20 bilhões de reais, você dividir por 5 e pouco, dá quase 4 bilhões de dólares, né? Então, você compara esse número com o número que a gente tem falado aí dos investimentos nos Estados Unidos. A grande maioria dos investimentos ainda acontece aqui. Então, são investimentos em Taubaté, para produzir o IVE, investimentos em Gavião Peixoto, investimentos em São José dos Campos, em várias melhorias, aumento de capacidade. Então, os investimentos estão distribuídos e a maioria deles é no Brasil, porque as nossas operações são maiores aqui no Brasil. O do IVE, a IVE é uma empresa separada, né? O plano é fazer esse voo do POC 2 em dezembro, mas mais detalhes sobre a IVE, eu recomendo que você obtenha na conferência com a IVE. Outros investimentos que me vem à cabeça aqui agora, por exemplo, a parte de retorno ao trabalho, né? Nós estamos fazendo investimentos muito grandes para renovar os prédios em São José dos Campos, Eugênio de Melo, para receber o nosso pessoal de volta a partir de janeiro. Outro investimento relevante que nós estamos fazendo é na Ogma, em Portugal, para fazer a manutenção dos motores GTF, que vai contribuir para um aumento substancial nas receitas da nossa área de serviço. Então, assim, nossos investimentos, você tem uma ideia geral, mas você vê que os Estados Unidos faz parte disso e é uma parte também relevante que nós estamos levando mais ao conhecimento das pessoas que têm o poder de decisão sobre as tarifas. Eu sei que é cedo para falar, me permita só mais uma questão. O senhor falou aí no começo da entrevista em português que não há perspectiva de demissão esse ano, né, nas fábricas aqui no Brasil, até por conta desse ajuste que foi feito inicialmente aí nas tarifas, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Existe a possibilidade para o futuro, caso não haja alteração no cenário econômico mundial, de que haja a contratação de mais pessoal aqui para as plantas no Vale, no Brasil? Jesse, nosso plano é de crescimento para os próximos anos.
Nós estamos crescendo aí uma taxa de 2 dígitos cada ano e aumentando a produção a cada ano. E esse plano ele continua valendo, né? A menos que tenha uma mudança drástica no cenário econômico, como foi 50% de tarifa no maior mercado da Embraer, né? Mas agora nós já voltamos para um patamar mais preocupante, mas mais razoável, mas que nós estamos mantendo o nosso plano de produção, a nossa receita para esse ano, e para isso não precisamos de gente, né? E se você dá uma olhada nos últimos anos, desde depois da pandemia, nós já contratamos mais de 5.000 pessoas, e a grande maioria no Brasil. Então, a Embraer vem crescendo e o plano é de crescimento. Evidentemente, se houver alguma mudança muito drástica no cenário, isso vale não só para a Embraer, vale para todas as empresas, no Brasil e no mundo, né? O nosso plano agora, nossa visão agora é positiva. Obrigado e parabéns aí pelos resultados. Muito obrigado, Jesse. Muito obrigada. Concluímos as sessões de perguntas e respostas e a conferência de resultados da Embraer. Muito obrigada pela sua participação e tenham todos um bom dia.